Então, pessoal, nós vamos hoje fazer a nossa devocional sobre um texto que vai nos dar uma segurança da nossa salvação, uma segurança da obra redentora do Senhor, redentivo, né, do Senhor sobre as nossas vidas. E esse texto, diferente dos outros textos que já foram trabalhados, ele vem trazer um acalento ao nosso coração. Então, eu quero que os irmãos abram comigo Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31, e é um texto bem conhecido. Nós já fizemos várias análises desse texto, não aqui, né, mas todos nós que já tivemos a oportunidade de ler as Escrituras, ouvir um culto, nós já fizemos várias análises desse texto, mas eu quero chamar a atenção aos irmãos algumas realidades dele, que, sem sombra de dúvida, vai fazer com que o nosso coração se enche de alegria nessa manhã, e a gente possa ainda mais estar satisfeito hoje e sempre no nosso Senhor. Amém? Então, o texto ele vem falando assim, Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. E diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só até aí, nesse momento. Meus irmãos, olha que interessante que o apóstolo Paulo está trazendo aqui como conclusão de um raciocínio. Se você for parar para perceber, essa primeira frase do texto, parte A do texto, vem falando assim, vem trazendo uma frase, é uma pergunta retórica, uma pergunta que faz chamar o leitor à reflexão, e ele fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? A primeira pergunta que eu quero fazer é à vista de quais coisas o apóstolo Paulo está pensando aqui, para ele chegar e afirmar assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Entende? Qual é essa coisa, ou quais são essas coisas sobre as quais o apóstolo Paulo ele escreve aqui o texto sagrado, junto com os outros irmãos aqui, ele está escrevendo, mas pensando em uma coletividade, as quais ele tem essa segurança de afirmar assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala assim, visto, pois, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para entendermos o que o apóstolo Paulo vai falar adiante, e aí a gente conhece, né? Se ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, para entender o que ele vai falar adiante, que é um dos textos mais belos da Escritura, que é uma reflexão mais linda da Escritura, dessa segurança que nós temos em Cristo, nós precisamos entender exatamente essa pergunta. E diremos, pois, à vista dessas coisas. O que são essas coisas? E essas coisas vão se encontrar o quê? Um versículo antes. Um versículo antes estão lá essas coisas sobre as quais o apóstolo Paulo está falando, que são essas coisas que ele conclui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse versículo antes vem falando assim, algo que o apóstolo Paulo percebeu na vida dele, percebeu na vida dos irmãos, e é por isso ele afirma essa grande realidade. Ele fala assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Alguns pontos aqui. Primeiro, esse texto é conhecido como cordão dourado da salvação. É o cordão dourado aqui da ordem de salvação. Ele está olhando para os seus irmãos, ele está fazendo uma aplicação muito maravilhosa da segurança que nós temos a respeito dessa tão grande salvação que nos foi dada. Ele olha para mim, olha para você, e ele está falando assim, olha, visto, pois, essa nossa experiência que nós observamos e que nós entendemos aqui dentro do contexto da nossa igreja, e que o Senhor se revelou nas Escrituras através dessas proposições e dessas verdades, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele está falando assim, olha, no princípio lá, quando nós estávamos numa situação de pecado, entregue à nossa própria sorte, quando a nossa vida estava derrotada, quando nós estávamos afastados de Deus, ainda assim,
o Senhor não havia perdido o controle. Ainda assim, o Senhor tinha um propósito para a nossa vida, e Ele tinha um propósito para que nós o conhecêssemos e entregássemos a nossa vida para Ele. Por mais que a gente pensava ou pensasse que a nossa vida estava entregue ao acaso, o texto bíblico mostra que não, o Senhor ele já tinha um propósito de antemão. Isso porque o texto bíblico mostra assim, que houve uma pré-ordenação anterior à nossa correspondência em fé a respeito de nós. O texto vem falando assim, aos que predestinou, ou seja, a um grupo determinado de pessoas. O Senhor, ali, eu nem vou entrar no mérito, né, das discussões teológicas, mas há um grupo determinado de pessoas, os quais o Senhor de antemão conheceu, pré-ordenando essas pessoas, Deus chamou. E aí eu quero enfatizar alguns pontos aqui. O texto sagrado fala que o sacrifício de Jesus ele é conhecido antes da fundação do mundo. O texto sagrado fala que os nossos livros foram escritos antes da fundação do mundo. O nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo está demonstrando assim, que houve, por mais que nós pensássemos que a nossa vida estava entregue ao próprio Léo, a nossa vida estava entregue à nossa própria sorte, tudo havia parte, ou estava debaixo de parte de um plano de Deus. Estava debaixo da parte desse plano de Deus redentivo, de forma que o Senhor ele atuou na história para que nós o conhecêssemos. Então, ele pré-ordena pessoas, nós que estávamos caídos, nós que estávamos entregues ao nosso próprio pecado, ele pré-ordena para que nós o conhecêssemos. E qual é o meio que ele usa para nós o conhecêssemos, para que nós conhecêssemos ele aqui? O texto é muito claro. Aos que predestinou, a esse chamou. O Senhor usa o que? O chamamento por meio da pregação do Evangelho. E aí, 2 pontos. O chamamento por meio da pregação do Evangelho ele tem dois aspectos. Um que é o chamamento geral e um que é o chamamento específico. Esse chamamento geral é aquele chamamento que é dado a todos os homens, quando nós pregamos, nós anunciamos, nós proclamamos a mensagem do Evangelho. E ali o Senhor está gritando para todas as pessoas, através da nossa boca, pelo ministério da reconciliação que nos foi confiado, arrependei-vos e se achegai a mim, arrependei-vos e se voltem para mim. O Senhor está conclamando o povo a isso. Esse é o chamado que é o chamado geral, mas existe um chamado específico. Ele olhou para Raquel, ele olhou para o João, ele olhou para mim, e ele falou assim, Ronaldo, eu quero que você se arrependa dos seus pecados, eu quero que você tenha uma vida transformada, e por isso eu regenero seu coração. E aí eu posso, então, ao ouvir a mensagem do Evangelho, arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero demonstrar é que esses verbos e essa atuação, ela tem início em Deus, ela tem início na eternidade, e a gente vai ver que a conclusão também é na eternidade, e que todos esses verbos já estão colocados no passado, porque o apóstolo Paulo está demonstrando aqui uma certeza dessa obra que o Senhor fez na minha e na sua vida. Então, ele fala assim, aos que ele preordenou, ou predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses justificou, que é o ato legal de tornar justo, é o ato legal de muito mais do que de dar um perdão, considerar aquela pessoa com a justiça de outra pessoa. Eu, na minha injustiça, fui considerado justo pelos méritos de Cristo. É isso que significa justificação, é ele, nesse ato legal, no tribunal divino, ele considerar que os méritos de Cristo equivalem para a minha vida. E aí ele fala assim, é o ponto que eu mais gostaria de ressaltar nessa manhã. Aos que predestinou, a esse chamou, aos que chamou, a esse justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, o tempo verbal está no passado, dando essa certeza de que nós estamos nas mãos de um Deus seguro, dando essa certeza que nós estamos nas mãos de um Deus que não falha, que não dormita, que nós não vamos nos perder por causa das nossas próprias
vaidade, por causa do nosso próprio coração, mas o Senhor, Ele tem trabalhado em nós. O texto bíblico fala assim, que o Senhor, Ele trabalhou de tal forma que Ele começou uma boa obra em nós, mas Ele há de terminar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Ele há de terminar essa boa obra que Ele começou em nossas vidas. Então, o que eu quero demonstrar hoje é essa segurança que nós temos no Senhor. Nós passamos por aflições, nós passamos por dores, nós passamos por situações de angústia, nós passamos por vários problemas, mas hoje nós temos essa segurança que estarmos guardados no Senhor. E isso porque Ele atuou na história de forma efetiva a nos chamar à salvação. Começou na eternidade, e o texto bíblico demonstra que termina na eternidade, que é Ele que começa a boa obra, é Ele que vai terminar a boa obra. E aí, por isso, nós vamos entender agora a conclusão do apóstolo Paulo. Vendo isso de forma prática na minha e na sua vida, vendo essa realidade de forma prática na minha e na sua vida, ele fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diz que aconteceu com nós, de forma prática, que o Senhor agiu na nossa vida dessa forma. Visto, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o texto continua. Aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Meus irmãos, o que eu quero deixar nessa manhã, como reflexão para a nossa vida, é que por mais que eu e você, às vezes, pensemos que estamos passando por problemas, e aqui nós já falamos e discutimos sobre isso, passar tribulações, angústias, medo, perseguição, por mais que eu e você pensemos que estamos vivendo essa realidade de angústia, de tristeza, de medo, de dor, nós estamos nas mãos de um Deus que nos deixa seguro. Nós estamos nas mãos de um Deus que atuou na história, a nossa salvação, do início ao fim. E por isso nós podemos dizer assim como o apóstolo Paulo, reunidos, visto, pois, que ele agiu dessa forma no meio de nós, visto, pois, que ele agiu a nos dar tão grande salvação aqui no nosso meio, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que você tenha um dia abençoado, que você reflita sobre essa tão grande certeza da nossa salvação. Amém? Que Jesus te abençoe.